Há alguns anos, durante uma viagem de acampamento com alguns amigos, tivemos uma experiência que ainda nos assombra até hoje. Estávamos em uma área remota da floresta, longe de qualquer sinal de civilização. Naquela noite, enquanto estávamos sentados ao redor da fogueira, ouvimos um som estranho vindo da floresta. Um som como se algo estivesse se arrastando pelo chão. Inicialmente, pensamos que poderia ser um animal selvagem, mas o som era diferente de qualquer coisa que já tínhamos ouvido antes. Decidimos investigar, armados com lanternas, e nos afastamos um pouco do acampamento. Foi então que vimos algo que nos gelou o sangue. Uma figura alta e escura, de aparência humana, estava parada entre as árvores, nos observando. Não conseguíamos distinguir nenhum detalhe devido à escuridão, mas sabíamos que não era um dos nossos amigos brincando conosco. Em pânico, corremos de volta para o acampamento e ficamos acordados a noite toda, ouvindo passos ao redor da barraca e suspeitando que estávamos sendo observados. Ao amanhecer, não encontramos nenhuma evidência física da presença daquela figura, mas todos nós sabíamos que algo estranho e inexplicável havia acontecido naquela noite. Desde então, evitamos acampar naquela área e nunca mais esquecemos aquela experiência arrepiante na floresta. Quando eu era mais jovem, um amigo meu me contou sobre uma casa antiga e abandonada nos arredores da cidade. Diziam que a casa era assombrada e que coisas estranhas aconteciam lá durante a noite. Curioso e um pouco incrédulo, decidi investigar por conta própria. Em uma noite de lua cheia, fui até a casa com uma lanterna e entrei pela porta da frente, que estava entreaberta. O interior da casa estava escuro e empoeirado, e o ar estava carregado com um cheiro de mofo e abandono. Enquanto explorava os cômodos da casa, comecei a ouvir ruídos estranhos, como passos arrastados e sussurros indistintos. Minha lanterna começou a piscar, como se estivesse prestes a se apagar a qualquer momento, aumentando ainda mais minha sensação de medo e apreensão. Decidi sair da casa, mas quando cheguei à porta da frente, ela estava trancada. Tentei abri-la com força, mas parecia estar presa. Foi então que ouvi uma risada baixa e arrepiante vindo de trás de mim. Virei-me lentamente e vi uma figura pálida e sem rosto parada no final do corredor. Meu coração disparou de terror, e eu gritei, correndo em direção à janela mais próxima e quebrando o vidro para escapar. Consegui sair da casa e corri o mais rápido que pude, de volta para casa, onde contei a história para meus amigos. Desde então, evitamos aquela casa e nunca mais fui capaz de esquecer a sensação de terror que senti naquela noite assustadora. Durante uma viagem por uma cidade histórica, eu e minha família decidimos ficar em um hotel antigo que diziam ser assombrado. Ao chegar ao hotel, fomos recebidos por um ambiente sombrio e misterioso, com móveis antigos e corredores escuros. Na primeira noite, enquanto estávamos deitados em nossas camas, ouvimos passos pesados e arrastados no corredor, como se alguém estivesse caminhando de um lado para o outro. Achamos estranho, mas não demos muita importância na época. Na segunda noite, porém, as coisas ficaram mais intensas. Eu acordei no meio da noite com a sensação de que alguém estava me observando. Ao abrir os olhos, vi uma figura pálida e sem rosto parada ao pé da minha cama, me encarando fixamente. Gritei de terror e acendi a luz do abajur ao lado da cama, mas a figura desapareceu instantaneamente. Minha família acordou com o barulho e viu o estado em que eu estava. Todos concordamos que algo sobrenatural estava acontecendo no hotel. Decidimos sair na manhã seguinte e nunca mais voltamos àquele lugar. A experiência nos assombrou por muito tempo e nos fez acreditar que há coisas no mundo que não podemos explicar. Quando eu era adolescente, minha família se mudou para uma casa antiga em uma cidade pequena. Desde o início, algo parecia errado com aquela casa. As portas rangiam sozinhas, ouvíamos passos no sótão mesmo quando ninguém estava lá, e objetos desapareciam e reapareciam em lugares estranhos. Mas a experiência mais assustadora aconteceu em uma noite de tempestade. Eu estava sozinho em casa, meus pais estavam fora, e eu decidi assistir TV na sala de estar. De repente, a TV desligou sozinha e as luzes começaram a piscar. Assustado, fui para o corredor e vi uma figura pálida parada no final do corredor, olhando diretamente para mim. Meu coração disparou e eu corri para o meu quarto, trancando a porta.
A figura parecia me seguir, pois eu podia ouvir passos arrastados se aproximando da porta do meu quarto. Eu fechei os olhos com força e comecei a rezar, pedindo para que aquela presença desaparecesse. Quando finalmente tive coragem de abrir os olhos, a figura tinha desaparecido. Eu não sabia o que pensar, mas sabia que algo sobrenatural estava acontecendo naquela casa. Contei para os meus pais quando eles voltaram e decidimos nos mudar o mais rápido possível. Nunca mais experimentamos nada parecido desde então, mas aquela noite assustadora ainda vive em minhas lembranças. Há alguns anos, um grupo de amigos e eu decidimos explorar um hospital abandonado que ficava nos arredores da cidade. O local tinha uma reputação sinistra, com histórias de fantasmas e atividades paranormais. Ao entrar no hospital, a atmosfera era pesada e opressiva. As paredes estavam descascando e o ar estava impregnado com um cheiro de mofo e abandono. Decidimos começar a explorar os corredores e os quartos, sem saber o que esperar. À medida que avançávamos pelo hospital, começamos a ouvir ruídos estranhos, como gemidos e sussurros. Em um dos quartos, encontramos uma cadeira de rodas que parecia se mover sozinha, deslizando pelo chão sem ninguém tocá-la. Assustados, decidimos sair dali, mas nos perdemos nos corredores escuros e labirínticos do hospital. Enquanto tentávamos encontrar a saída, ouvimos passos atrás de nós, como se alguém estivesse nos seguindo. Finalmente, encontramos a saída e corremos para fora do hospital, com o coração acelerado e as mãos trêmulas. Olhamos para trás e vimos as janelas do hospital iluminadas, como se fossem olhos nos observando. Desde então, evitamos aquela área e nunca mais voltamos ao hospital abandonado. A experiência nos deixou assustados e nos fez acreditar que há coisas no mundo que não podemos explicar. Há alguns anos, minha família alugou uma casa de campo para passar as férias de verão. A casa era antiga e isolada, cercada por uma floresta densa. Desde o momento em que chegamos, algo parecia errado com aquele lugar. Durante a primeira noite, enquanto estávamos jantando, ouvimos batidas fortes vindo do sótão. Pensamos que poderia ser um animal ou o vento, mas as batidas continuaram de forma regular e rítmica, como se alguém estivesse lá em cima. Decidimos investigar e subimos até o sótão. O que encontramos lá nos gelou o sangue. Uma caixa antiga cheia de fotos e cartas antigas, todas pertencentes a uma família que morava na casa décadas atrás. As cartas falavam sobre uma tragédia que aconteceu naquela casa, onde uma criança havia morrido de forma misteriosa. Assustados, decidimos descer e ir para a cama. Durante a noite, acordei com a sensação de que alguém estava me observando. Ao abrir os olhos, vi uma figura pálida de uma criança parada ao pé da minha cama, olhando diretamente para mim. Gritei de terror, acordando minha família. Quando acenderam a luz, a figura desapareceu. Ficamos tão assustados que decidimos sair da casa naquela mesma noite e procurar outro lugar para ficar. Nunca mais voltamos àquela casa de campo e evitamos falar sobre aquela experiência, mas as imagens daquela noite assombrada ainda estão vivas em nossas memórias. Quando eu era adolescente, um grupo de amigos e eu decidimos explorar uma escola abandonada que ficava nos arredores da cidade. O prédio estava deserto há anos e a vegetação começava a tomar conta do lugar, dando-lhe um ar ainda mais sombrio. Ao entrar na escola, a sensação de estar sendo observado era constante. As salas de aula estavam vazias, mas parecia que ainda podíamos ouvir o eco das vozes dos alunos e dos professores do passado. Enquanto explorávamos o prédio, ouvimos passos e risadas vindos de corredores vazios. Em uma das salas encontramos uma lousa coberta de poeira, mas que tinha uma mensagem escrita: "Ajude-me." Aquilo nos arrepiou até os ossos. Decidimos sair dali, mas ficamos perdidos nos corredores labirínticos da escola. As luzes começaram a piscar e ouvimos portas se abrindo e fechando sozinhas. Parecia que estávamos sendo guiados por uma força invisível. Finalmente, encontramos a saída e corremos para fora da escola, com o coração acelerado e a respiração ofegante. Olhamos para trás e vimos as janelas da escola brilhando como olhos na escuridão. Aquela experiência nos assustou tanto que nunca mais voltamos à escola abandonada. Até hoje nos perguntamos o que realmente aconteceu naquele lugar e se estávamos realmente sozinhos lá dentro. Quando eu era criança, minha família se mudou para uma casa antiga em uma cidade pequena.
A casa tinha uma atmosfera estranha desde o início, com portas que se abriam e fechavam sozinhas e luzes que piscavam sem motivo aparente. Uma noite, enquanto eu estava sozinho no meu quarto, ouvi passos no corredor. Pensei que fossem meus pais, mas quando abri a porta, não havia ninguém lá. Conforme a noite avançava, os ruídos se intensificaram e eu comecei a sentir uma presença sinistra ao meu redor. Decidi me esconder debaixo das cobertas e tentar dormir, mas então ouvi uma voz sussurrando meu nome. Congelado de medo, não conseguia me mover. Foi então que vi uma figura sombria parada ao pé da minha cama, olhando diretamente para mim. Gritei e acendi a luz, e a figura desapareceu. Meus pais vieram correndo ao meu quarto, mas não encontraram ninguém. Eles decidiram chamar um padre para abençoar a casa, e desde então, os eventos paranormais diminuíram. Até hoje não sei o que realmente aconteceu naquela casa assombrada, mas aquela noite assustadora deixou uma marca em mim que nunca desaparecerá.